todos os alunos do Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Na etapa 5 do projeto de intervenção, veremos os elementos, as definições e características acerca da metodologia do projeto de intervenção. A especificação da metodologia da pesquisa é a que abrange maior número de itens, pois responde às questões como, com que, onde e quanto a respeito do projeto. Nesta parte do projeto, descrevem-se os procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa. Sua organização varia de acordo com as peculiaridades de cada pesquisa. Requer-se, no entanto, a apresentação de informações acerca de alguns aspectos, como os que são apresentados a seguir. Primeiro, tipo de pesquisa. Deve-se esclarecer se a pesquisa é de natureza exploratória, descritiva ou explicativa. Convém ainda esclarecer acerca do tipo de delineamento a ser adotado: pesquisa experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa bibliográfica. Segundo, população e amostra. Envolve informações acerca do universo a ser estudado, a extensão da amostra e da maneira como será selecionada. Terceiro, a coleta de dados. Envolve a descrição das técnicas a serem utilizadas para a coleta de dados. Modelos de questionários, testes ou escalas deverão ser incluídos, quando for o caso. Quando a pesquisa envolver técnicas de entrevista ou de observação, deverão ser incluídos, nesta parte, também os roteiros a serem seguidos. Quarto, análise dos dados. Envolve a descrição dos procedimentos a serem adotados tanto para análise quantitativa quanto para análise qualitativa. A coleta de dados faz parte da fase de execução da pesquisa, juntamente com a elaboração dos dados coletados e sua análise de interpretação. Etapa da pesquisa, onde se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas para a coleta dos dados previstos. Exige do aluno pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal e, algo que é importantíssimo, extremo cuidado no registro dos dados e de um bom preparo anterior. Para isso, é necessário o entrosamento entre as atividades organizacionais e administrativas com as científicas, ou seja, entre outras coisas, obedecer os prazos estipulados. É necessário ainda aplicar os instrumentos de pesquisa de forma rigorosa e controlada para evitar erros e defeitos. Vários são os procedimentos para a realização da coleta de dados e variam de acordo com o tipo de investigação. Em linhas gerais, as técnicas de pesquisa são a coleta documental, a observação, a entrevista, o questionário, o formulário, medidas de opiniões e de atitudes, técnicas mercadológicas, teses, sociometria, análise de conteúdo e história de vida. A pesquisa documental. De acordo com Marconi e Lakatos, é quando a coleta será restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que chamamos de fontes primárias. Podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou depois. Outra técnica, a observação. Pesquisa de campo, na qual o pesquisador observará os fatos e fenômenos, tal como ocorrem espontaneamente na coleta de dados, a eles referentes, e no registro de variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los. É uma técnica de coleta e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. A observação ajuda o pesquisador a identificar e obter provas a respeito dos objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência. Terceira técnica, a entrevista. Para Marconi e Lakatos, entrevista é um encontro de duas pessoas a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto.
mediante uma conversação de natureza profissional. A entrevista pode ser padronizada ou estruturada, onde o entrevistador segue um roteiro estabelecido. Ela pode ser despadronizada e não estruturada. Em geral, as perguntas são abertas, o entrevistador desenvolve a situação em qualquer direção que considera adequada. E ela pode ser ainda do tipo painel. Consiste na repetição de perguntas, de tempo em tempo, às mesmas pessoas, com o objetivo de estudar a evolução das opiniões em períodos curtos. Questionário. Constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. O questionário é enviado ao informante, por correio, portador ou online, e, depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo. Junto com o questionário, deve-se enviar uma carta explicando a natureza e importância da pesquisa. Para Marconi Lacatz, a média de devolução para o pesquisador é de 25% dos questionários expedidos. Outra técnica, o formulário. Coleta de dados realizada pelo pesquisador, resultante da observação ou interrogatório. Medida de opiniões e atitudes. É a técnica onde existe um instrumento de padronização por meio do qual se pode assegurar a equivalência de diferentes opiniões e atitudes, com finalidade de compará-las. Técnicas mercadológicas. Pesquisas de mercado de maneira organizada e sistemática, tendo em vista ajudar o processo decisivo nas empresas, minimizando a margem de erros. Tese. Consiste na técnica para expor os argumentos no desenrolar da tese, podendo ter 3 técnicas que são a oposição, a progressão e a cronologia, que são técnicas de argumentação. Sociometria. Técnica quantitativa que procura explicar as relações pessoais entre indivíduos de forma quantitativa. A técnica da análise de conteúdo permite a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da comunicação. E, por fim, a técnica da história de vida. Tenta obter dados relativos à experiência íntima de alguém que tenha significado importante para o conhecimento do objeto em estudo. Os dados serão apresentados de acordo com sua análise, que pode ser de forma estatística, incorporando no texto tabelas, quadros, gráficos e outras ilustrações. Após a análise, é realizada a interpretação dos dados. Neste momento, são transcritos os resultados sobre a forma de evidências. É importante assinalar: as discrepâncias entre os fatos obtidos e os previstos no início da pesquisa, a comparação ou refutação da hipótese ou a impossibilidade de realizá-la, a especificação da maneira pela qual foi feita a validação das hipóteses, qual é o valor da generalização dos resultados para o universo, no que se refere aos objetivos determinados, maneira pelas quais se pode maximizar os graus de verdade das generalizações, medida em que a convalidação empírica permite atingir o estágio do enunciado das leis. Como as provas obtidas mantêm a sustentabilidade da teoria, determinam sua limitação ou rejeição. Especificamente sobre o método de planejamento estratégico situacional, o PES, ele prevê 4 momentos para o processamento técnico-político dos problemas: o momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico e, por fim, o momento tático operacional. Bom trabalho a todos!